Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Boa noite. Bem-vindos ao programa Opinião em Debate. Hoje estamos aqui com profissionais renomados na área da cirurgia bariátrica, que é o tema que nós vamos debater. Pessoal, seja por saúde ou por estética, a obesidade é um problema. E muitas vezes, sem a ajuda de profissionais, a pessoa não consegue emagrecer e procura o caminho, a cirurgia bariátrica. Mas nem de longe é o caminho mais fácil. E hoje estamos aqui no estúdio com o doutor Adriano Canedo, a doutora Luciana Nascimento e a doutora Marcela de Paula para falar exatamente sobre as verdades e as mentiras da cirurgia bariátrica. E eu vou começar a perguntar aqui para o doutor Adriano Canedo, que é cirurgião gástrico, cirurgião bariátrico. Doutor, a cirurgia bariátrica é a mesma famosa redução de estômago e qualquer pessoa pode fazer ou tem os seus requisitos? Sim, a bariátrica é a famosa redução do estômago, né? Genericamente, né, conhecida como redução do estômago. A cirurgia bariátrica mais famosa, que surgiu há quase 40 anos, chama-se bypass gástrico, ou antigamente se chamava cirurgia de capela. Ela realmente tem uma redução do estômago e um desvio para o intestino, né? Tem cirurgias que não mexem com o intestino, como o sleeve. A cirurgia da cirurgia em manga, sleeve, mas não tem desvio para o intestino, né? E tem outras técnicas também. Essas outras técnicas, em geral, também trabalham com o intestino. Sempre o intestino fino, né? O intestino delgado. Então, isso é verdade, é a famosa redução do estômago, né? E essa questão de indicação, geralmente a indicação se prende a índice de massa corporal. O índice de massa corporal é um cálculo entre o seu peso e a sua altura. Você divide o seu peso 2 vezes pela altura e você obtém um número. Se ele for 35 a 40 quilos metro quadrado, obesidade moderada, se tiver comorbidades, tem uma indicação cirúrgica. Ou acima de 40 quilos por metro quadrado, nem necessita de ter comorbidades para ter indicação de cirurgia. E essa técnica, ela é escolhida pelo paciente ou vai de acordo com o biotipo de cada um? Tem as duas coisas. Tem as duas coisas, Mônica e nossos queridos ouvintes. Existem diversas técnicas. As mais comuns hoje em dia e mais realizadas são o bypass gástrico. Tem 2 versões, o bypass gástrico tradicional e o metabólico, tem algumas pequenas diferenças entre eles. E o sleeve gastrectomy, né? Porém, existem outras técnicas também, duodenal switch, scopinaro, banda gástrica, mas existem também outras técnicas que eu não vou citar aqui. Então, se o peso estiver muito elevado, IMC muito elevado, ou se tiver um diabetes mellitus muito complicado, muito antigo, você pode tender a optar por determinadas cirurgias ao invés de outras. Porém, o paciente também tem participação. Hoje, a maioria dos pacientes do meu consultório faz opção. Eu coloco 2 ou 3 técnicas para ele e ele escolhe uma delas. Ah, muito legal. É porque eu imaginava que seria somente pelo biotipo. Então, a gente sabe que também o paciente tem essa participação, né, doutora Luciana? Sim. E, doutora Luciana, a obesidade, ela muitas vezes, ela está interligada à ansiedade. Sim. Adianta tratar só o estômago e não cuidar da cabeça? Não, Mônica e queridos ouvintes, esse é uma relação muito importante. É claro que a obesidade, ela é uma doença metabólica, né? Mas o quadro de ansiedade, ele pode levar a um processo de compulsão alimentar. E ele sim compromete e altera muito esse quadro de índice corporal, né? E não, é muito complicado o sucesso de uma cirurgia bariátrica sem o paciente ter esse acompanhamento, identificar a relação dele com a comida, né? Aonde entram esses gatilhos, o porquê que ele se alimenta dessa forma e poder tratar isso, tanto com psicólogo, nutricionista e talvez até usando medicações. E, doutora Luciana, qual o primeiro passo dentro da psicologia
para decidir pela cirurgia, o primeiro passo para seguir para essa cirurgia? Bom, quando o paciente chega para a gente para fazer o acompanhamento para a cirurgia bariátrica, faz parte do nosso protocolo, primeiro fazer toda uma explicação, né? Tanto de como vai ser feita a cirurgia, tanto de como vai ser feito o pós-cirúrgico. Então, dentro do paciente perceber quais são os riscos, o que vai acontecer, o que ele vai perder, o que vai mudar na vida dele, é onde possivelmente onde ele faz essa escolha, né, doutor? De qual cirurgia que ele vai optar. Eu acho que entra também um pouquinho dessa questão de escolha. Mas aí, Mônica, é muito importante, eu faço muito isso, entender o processo da alimentação do paciente, né? Uma rotina alimentar, entender como é esse processo afetivo desse paciente, né? Se ele tem um quadro de depressão, se ele tem um quadro de ansiedade, se ele tem um quadro de compulsão ou até mesmo outras compulsões que a gente já consegue observar. Então, dentro desse quadro, a gente consegue orientar o paciente e prepará-lo para enfrentar essa cirurgia. Então é imprescindível, pessoal, que um dos primeiros profissionais que se procura para a cirurgia bariátrica é o psicólogo. Sim. A gente pensa, né, doutora Marcela, que é a nutricionista, né, que vai me passar uma dieta, eu vou emagrecer, eu vou conseguir, mas primeiro é o psicólogo. Eu deixei a doutora Marcela por último para perguntar para ela exatamente, doutora Marcela, o que você observa dentro do consultório que antes da cirurgia, qual o tipo de alimentação incorreta, o que é mais incorreto que o paciente faz que leva à obesidade, além da compulsão? Então, primeiro quero agradecer muito esse convite, Mônica. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre uma doença, porque a obesidade é considerada uma doença crônica, né? Que leva fatores, né, processos inflamatórios e que vem trazendo outras doenças juntos, acompanhadas. Não existe um fator apenas, um fator único que leva à obesidade. A obesidade, ela vem... primeiro que a gente, para fazer esse diagnóstico, por ser uma doença multifatorial, a gente precisa de toda a equipe junto. Não é um diagnóstico fácil, né? A gente precisa ver, o paciente relata a mobilidade dele, que ele começa a ter dificuldade, o paciente começa a ficar mais em casa por vergonha, vem a ansiedade junto, acompanhada, a má alimentação, falta de atividade física. Então tem todo um processo para a gente chegar nesse diagnóstico e fechar o diagnóstico. E aí sim vem toda a equipe multidisciplinar trabalhando. A alimentação, sim, é um processo importante, mas a gente está lidando com um paciente doente, né? Um paciente com uma doença. Então, não é um paciente que chega no consultório para perder 3, 4 quilos. Ele precisa emagrecer, ele precisa perder aquele tecido adiposo, ele precisa deixar de ser um paciente inflamatório. E quando a gente fala de gordura, de obesidade, a gente está falando de processos hormonais também, que estão envolvidos. Dopamina, cortisol alterado, que dificulta a qualidade do sono. Então, para ele chegar nesse estágio de obesidade, não foi só alimentação. Tudo contribuiu, né? O fator social, o meio, toda a parte genética também contribui muito. Então, assim, não é só alimentação. Certo. Pessoal, nós estamos indo para finalizar esse primeiro bloco. E vamos para os nossos patrocinadores, que é a Unimed, né? Através da Unimed, você pode procurar para fazer a cirurgia bariátrica. E Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. E também Bandeira Odontologia Especializada, dentista responsável, Dr. Carlos Bandeira. O endereço é na Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2496, Sala 33, Business Style, Jardim Goiás. Para marcar lá com o Dr. Carlos é no 3281-0647. E a Águas do Bem, pessoal, a Levite. É a alga alcalina com pH de 9,33. A gente está falando em alimentação e a alcalinidade dela auxilia em doenças como diabetes, câncer, coração e entre outras, além de ser um excelente antioxidante. Pessoal, vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltamos com o programa Opinião em Debate. Estamos aqui falando sobre a cirurgia bariátrica com o doutor Adriano Canedo, doutora Luciana Nascimento e a doutora Marcela de Paula. Doutor Adriano, nessa linha nutricional que a doutora Marcela estava falando com a gente, obrigatoriamente precisa que o paciente tenha tentado emagrecer antes para fazer a bariátrica ou isso é um mito? Ele já engordou e pode fazer a bariátrica? Não.
realmente, vamos dizer assim, tanto as resoluções de entidades médicas, como o próprio bom senso, nos dizem que é necessário tentar tratamentos, né? Vamos dizer assim, vamos supor que a pessoa tem um problema emocional, né, Luciana? Sim. Meio sério e engorde 20, 30, 40 quilos rapidamente, em 6 meses, 1 ano. Nem faça o tratamento e já procure uma cirurgia bariátrica, às vezes sem uma abordagem psicológica adequada, sem tentativas de emagrecimento. Então, realmente, Mônica, seria necessário, acho que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ter tentativas de tratamento, né? Com nutricionista, dietas, a questão da abordagem psicológica, exercício físico, combate ao sedentarismo, né? Agora, vamos dizer assim, imaginem um paciente que tenha um IMC de 50 quilos metro quadrado, 60 quilos metro quadrado e que por um acaso não tenha submetido a nenhum tratamento ainda. Está com 20, 25 anos ou até 30, mas nunca fez tratamento. Será que é justo enviar, cobrar desse paciente com IMC de 60, 50, que a gente já sabe que não vai conseguir emagrecer adequadamente, pelo menos em 99% das vezes? Será que é justo pedir 2 anos de tratamento clínico para ele esperar mais 2 anos com aquele peso todo, o risco de morte iminente por causa da obesidade mórbida? Então, nesse caso, poderia se abrir uma exceção, talvez, né? Pacientes com IMC muito elevado e que não fizeram tratamento. Porém, do ponto de vista de entidades médicas, de legislações, os convênios, por exemplo, seguem isso e lá está escrito que é pelo menos 5 anos de obesidade e 2 anos de tentativa de tratamento clínico. Certo. E agora a gente vai passar por um ponto que é o pós-operatório, doutora Luciana. Muitos pacientes obesos tendem a não fazer a cirurgia pensando no pós-operatório, que é muito difícil, que é algo muito cuidadoso, muito zeloso. O que você fala sobre o pós-operatório do paciente dentro do consultório? Qual que é a reclamação, qual que é a queixa dele em relação a esse pós-operatório? Mônica, existe sim uma questão de um medo com o primeiro pós-cirúrgico, né? Onde vai se alimentar com um copinho, a quantidade muito pequena. Mas eu vejo uma dificuldade maior do paciente imaginar a vida dele sem esse comportamento alimentar. Eu vejo muitos pacientes que vão para a tentativa e no meio do acompanhamento nem chegam a terminar. Eles falam, não estou pronto para operar, eu não consigo ainda imaginar que eu vou ter que abandonar esse hábito. Então, esse paciente mereceria um acompanhamento mais especializado, talvez com médico, um psicólogo, mas esse, para mim, na minha visão, é o medo que eu mais encontro no consultório. É o medo de como vai ser a minha vida após a cirurgia sem o comportamento que eu tenho com a comida. Certo. Esse paciente, às vezes, ele relata medo de morrer, de acontecer alguma coisa com ele, com a família, ele relata esse tipo de coisa também dentro do consultório, ou a preocupação dele mesmo é somente com os hábitos, que ele vai deixar de comer determinadas comidas, ou ele pensa também nessa questão familiar, nessa questão de morte? Sim, Mônica, toda cirurgia, né, ela leva esse medo com relação à morte, né? E se fala muito, né? Se passa muito medo nesse pós-cirúrgico, que você não pode comer de jeito nenhum, que você pode morrer. Então, o paciente, ele vivencia muito isso. Mas a questão da mudança de hábito alimentar, a doutora Marcela pode confirmar aqui, não é tão simples assim de pensar, eu vou deixar de comer tal coisa. É porque aí entra aquela questão da compulsão, daquela questão da ansiedade, daquela questão da depressão. Essa comida, ela tem um papel naquela vida daquela pessoa, né? Talvez ela supre algumas coisas. Então, o paciente precisaria identificar isso e tratar isso para ele conseguir seguir adiante com novos hábitos alimentares. Tanto que se fala, né, todos os 3 profissionais podem afirmar isso, que o nosso estômago, o nosso intestino, na verdade, é o nosso segundo cérebro, né? Então, isso é bastante interligado à cirurgia gástrica, à cirurgia bariátrica, com a questão dos medos, dos anseios, da perspectiva de perda de peso rápido, né, doutora Adriana, que não é muito rápido, não acontece muito rápido. E, doutora Marcela, ainda sobre o pós-operatório,
As dietas iniciais, essa que a doutora Luciana está falando, do copinho, elas continuam desse jeito ou elas tiveram alguma modificação? Elas estão menos restritivas? Antes só de falar isso, só pegando o gancho que o doutor Adriano falou. Fique à vontade, Marcelo. Concordo 100% com o que ele falou, quando o IMC é muito alto, acima até do que a gente pega normalmente em consultório. Antes de chegar no nutricionista, o paciente ele realmente precisa da psicóloga. Para ele ter certeza do que ele quer desse procedimento. Porque a nutricionista, para o paciente entender, mudar o estilo de vida, a rotina dele em casa, ele já está num quadro depressivo, né? Num quadro onde a gente tem já uma doença neurológica instalada. E se a gente tentar apenas fazer uma dieta, uma mudança, uma restrição alimentar para esse comportamento, a gente não vai conseguir sozinha, até porque mudança alimentar é mudança de comportamento. É um paciente com uma doença. Então, chegar até a nutricionista para tentar ficar 2 anos com esse paciente em consultório, pode ser que esse paciente crie mais distorções de imagem. Vou dar até um exemplo, assim, quando eu falo de distorção de imagem, todo mundo fala assim, mas não é um obeso? Quando você está fazendo um processo de dieta, você come um sanduíche, você está certinho na dieta, você fala, nossa, já emagreci, você olha no espelho e fala, tô magro, tô bem bonito. Você come um sanduíche no final de semana, o que acontece na segunda? Você fala, não é possível. Engordei. Joguei a dieta toda fora, já engordei, minha barriga está enorme, está estufada. O paciente obeso é do mesmo jeito. Então, assim, ele até consegue iniciar o processo, mas ele não consegue se manter nesse processo, porque não é o estilo de vida dele, não é a rotina, e por algum motivo, síndrome metabólica talvez, fez ele chegar naquela obesidade. Então, ele realmente precisa do médico e da psicóloga, e aí sim ele tem um pontapé inicial. E ninguém aqui falou que fazer a cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil, pelo contrário. Ele está iniciando um protocolo onde ele vai começar o caminho mais difícil, que são as dietas restritivas. Essas dietas restritivas, elas são restritivas por um motivo. Primeiro, para não atrapalhar o tratamento, né, a cirurgia do médico, para que não tenha complicações, para que esse paciente reaprenda tudo novamente, né, a deglutição, aprender a engolir, a mastigação, e aí ele vai falar melhor do que eu, engasgo, enfim, todos os efeitos colaterais que pode acontecer com esse paciente. Então, o papel da nutricionista com essa dieta que vai evoluindo é para a gente fazer um trabalho preventivo. E ao longo desse trabalho preventivo, o paciente já vai emagrecendo, porque já é uma dieta com baixo valor calórico, onde a gente vai suprindo as necessidades com aporte calórico, com suplementação, mas é para simplesmente não estragar todo o trabalho do cirurgião bariátrico. Tá certo, doutora Marcela, nós estamos finalizando o segundo bloco e os nossos patrocinadores Credijur, a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filice e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menores custos. O telefone pessoal da Credijur é o 3216-0102. E Complexo... Oh, gente, olha aí para você ver, tá vendo? Até na hora de ler a gente erra. Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. O Cicobi é a escolha certa para administrar a sua conta corrente da sua empresa. Procure uma agência e se informe. Pessoal, já voltamos para o terceiro bloco. Pessoal, boa noite novamente. Estamos no terceiro bloco do nosso programa Opinião em Debate. Hoje o nosso tema é cirurgia bariátrica. Estamos aqui com esses profissionais maravilhosos que me faz rir aqui nos bastidores, fica falando para mim o que eu posso, o que eu não posso comer, mas eles falaram que eu posso tomar o café do Carlão. O café do Carlão gente, ó, é com açúcar. Não adianta vocês me falar para mim que é sem açúcar, que é com açúcar. Carlão, obrigada, viu? Muito obrigada, viu, Carlão? Então vamos lá, gente, vamos retomar aqui. Doutor Adriano, ainda sobre o pós-operatório, mas o pós-operatório a longo tempo. A gente percebe que as pessoas têm um reganho de peso, muitas vezes até superior àquela que ela operou. Existe uma solução, uma outra cirurgia? Como é que funciona isso aí depois de uma cirurgia já feita? Pode existir sim, Mônica. Nossos ouvintes, pode existir. Principalmente se a pessoa tiver praticamente reganho todo o peso que perdeu, ou quase todo o peso, ou tiver voltado doenças que ela tinha eliminado o diabetes, a hipertensão, tinha melhorado o colesterol, triglicérides, aí voltam essas doenças, volta o peso. Então a cirurgia revisional hoje perfaz cerca de 25% das cirurgias nos Estados Unidos da América, que é o país que mais tem número de cirurgias bariátricas. O nosso país vem em segundo lugar, em número, né?
E então é um tema muito atual, cirurgia revisional. E existem possibilidades cirúrgicas revisionais atuais, não as antigas. Tá, Mônica? A revisional, por exemplo, de bypass gástrico para outras técnicas, existiam algumas opções antigas que caíram em desuso, existem algumas opções mais atuais de revisional de bypass. Revisional de sleeve, também existiam algumas opções antigas, hoje existem opções mais atualizadas para revisar um sleeve que falhou. E, em geral, Mônica, nessas revisionais, o que o cirurgião visa? O cirurgião visa, sabe o quê? O alimento chegar um pouco mais rápido ao ilho distal. O que é o ilho distal? É a parte final do seu intestino fino, o intestino delgado. Logo quando, daqui a pouquinho ele vira intestino grosso, bem nessa região, lá é uma região que secreta os hormônios incretínicos. Esses hormônios incretínicos, vocês sabiam que 70% do resultado de uma bariátrica, Mônica, é devido à liberação desses hormônios incretínicos pelo ilho distal, o finalzinho do intestino fino? Então não necessariamente é apenas uma redução, se trabalha todo o metabolismo e a parte hormonal também. Isso mesmo. Na verdade, a cirurgia bariátrica, esse termo devia ser abandonado. Deveríamos falar só cirurgia metabólica. A nossa sociedade chamava-se Sociedade de Bariátrica. Hoje é Sociedade de Bariátrica Metabólica, pois já devia ter abandonado o bariátrica faz tempo. Devia ser só de metabólica, porque obesidade, que a cirurgia trata, é metabólico, diabetes, hipertensão está ligado com metabolismo, dislipidemias, ácido úrico alto, esteatose hepática, apneia do sono, tudo isso a cirurgia ajuda a resolver, né? Distúrbios metabólicos. Então, quando a gente faz uma revisional, Mônica, o nosso foco maior é fazer liberar mais os hormônios do ilho distal. Então, essas cirurgias, bypass, sleeve, às vezes, com o tempo, o estímulo do alimento chegar lá no ilho distal e estimular esses hormônios. O que esses hormônios fazem? Eles dão saciedade no cérebro, eles sinalizam saciedade e eles quebram a resistência insulínica. Então, na verdade, Mônica, 70% do resultado de uma bariátrica, de uma metabólica, é devido a esses hormônios e não devido à redução, que você pode ver, nem devido à falta de absorção de alimentos. Na verdade, 70% é o que você não vê, que são os hormônios, que a gente não vê os hormônios, né? Estão no sangue, a gente não vê. São os responsáveis. Então, numa revisional, procuramos fazer o alimento estimular mais o ilho distal. Daí vem até desses hormônios incretínicos e tal, eles controlam muito o metabolismo da glicose, né? Daí vem aquela questão do dumping, né? Que depois a Marcela também, a Luciana podem falar alguma coisa, que é que o paciente às vezes faz uma bariátrica e quando come comida gordurosa ou doce, 1, 2 horas depois ele passa mal. Às vezes com dor abdominal, gases, às vezes com mal-estar, às vezes com hipoglicemia, sudorese, sua, sabe? Olha, se a bariátrica ou metabólica é capaz de fazer um paciente que tinha glicemia de 400 baixar para 100, eu já vi isso acontecer dezenas e dezenas de vezes, a cirurgia, então, faz com que a glicose possa baixar muito bem. Então, se você comer açúcar, a sacarose, ela entra muito rápido no sangue. Assim que entra rápido, o seu corpo produz insulina num nível altíssimo e muito eficiente. Só que aí a glicose cai demais, e aí cai demais da hipoglicemia e você passa mal. Daí a razão que a gente orienta os pacientes a não comerem açúcar, sacarose. Ela é um produto industrial, não é natural, não está na natureza, não é frutose, não é galactose, o açúcar do leite, frutose, açúcar da fruta, né? A sacarose é absorvida muito rápido e aí produz uma depois uma hipoglicemia e o paciente passa mal. Então, Carlão, pode tirar o açúcar do café, viu? Acabou. A partir de hoje já era. E, doutora Adriana, só rapidamente, para a gente fechar essa questão. O senhor opera essa revisional aqui em Goiás? Fazemos revisional e temos feito bastante revisional, principalmente de 2020 para cá. Certo. Doutora Luciana, quando o paciente volta a engordar, né? Que ele vai voltar lá no doutor Adriano para fazer a cirurgia de novo, para começar de novo. Ele te procura primeiro
ou não? E uma outra curiosidade que eu tenho sobre a área da psicologia envolvida na cirurgia bariátrica é a famosa troca de vícios, né? Eu vou virar alcoólatra, eu vou fazer a cirurgia bariátrica e vou virar alcoólatra. E aí, como é que funciona? O paciente procura, como é que é essa questão dos vícios? Vamos falar primeiro da questão dos vícios, né? É o que a gente falou lá atrás, a gente identifica que tipo de compulsão que esse paciente apresenta. Nem todo paciente tem uma relação com álcool, né? Então, mas se esse paciente ele tem uma relação com a compulsão, com a comida, e nós vamos retirar esse processo da compulsão, porque ele não vai poder fazer esse comportamento, às vezes ele pode ter outras compulsões, como por compras, por exemplo, né? Porque a área neurológica ela é a mesma, né? Só o foco da compulsão que ele muda. Então, aí entra mais uma vez a importância de identificar anteriormente a relação desse paciente com a comida. Mônica, eu vou falar a verdade, o paciente só procura a gente para pegar o laudo. É verdade, só para pegar o laudo. Ele quer só operar, Ele só quer operar. Não quer cuidar da cabeça. Ele tá muito ansioso, ele tá, tipo, angustiado com aquela situação que ele tá vivendo. Ele quer acabar com aquilo, ele quer melhorar a sua autoestima. E ele vai muito afoito para querer operar, né? Certo. Então, isso eu vejo como uma falha muito grande, porque eles nem querem ouvir o que a gente tem a dizer. E fala assim, você vai fazer, mas vamos fazer o processo direito? Né? Porque isso evitaria o reganho de peso. Isso evitaria que ele entrasse num processo com a nutricionista de forma que ele mudasse a vida dele, né? Porque a cirurgia, ela é um recomeço, como a doutora Marcela falou, mas ela não é a solução eterna. Por isso que os pacientes estão voltando a ganhar peso. Certo, doutora Luciana. Doutora Marcela, eu vou te deixar para o próximo bloco, porque a gente vai falar sobre o açúcar e a doutora Marcela vai dar dicas de como substituir esse açúcar na vida. Já já voltamos. Opinião em debate. Voltamos para o último bloco do nosso programa Opinião em Debate. Como eu prometi, a doutora Marcela agora vai falar sobre como substituir o açúcar na vida, né, doutora Marcela? E se realmente o açúcar é uma compulsão alimentar, ele se torna uma compulsão alimentar? A gente não pode falar em compulsão alimentar, dar um diagnóstico de compulsão, porque precisa ir a fundo, né? Também com um profissional para poder falar e explicar sobre isso, identificar. Mas a vontade de comer doce repetidamente, ela tem uma explicação. Liberação de insulina repetidamente. Quanto mais você come, mais você libera insulina e isso te causa um efeito rebote. E o efeito rebote da insulina faz picos de insulina, depois de 30, 40 minutos que você comeu essa quantidade de fonte de energia, porque nada mais é que fonte de energia, ela cai, te causando uma hipoglicemia, você começa a ficar um pouco mais lenta, cansada, sonolenta, que o paciente começa a relatar indisposição. Muitos pacientes procuram médicos pedindo uma testosterona, porque está achando que é baixa de testo, e na verdade é o efeito rebote da insulina, essa indisposição. Com isso, aumento de gordura na região abdominal, processo inflamatório e vontade de comer doce e carboidratos a cada 2 horas, porque você começa a não ter saciedade. A cada 2 horas você vem sentindo fome repetidamente por conta da liberação de insulina. E a dica, doutora Marcela, como é que eu faço para tirar o açúcar da minha vida? Tem como, gente. Assim, é um passo, eu sempre falo que é um passo cada vez, né? Fazer dietas não é fácil. Primeiro a gente tem que procurar ajuda e muito a gente usa a comida como válvula de escape. E eu falo para os meus pacientes sempre, se a comida fosse a solução, o alimento não seria o problema, né? E não é o que a gente vê por aí. Fazer trocas saudáveis e trocas inteligentes. Tirar aquele biscoitinho, né, que você precisa desembalar por uma fruta, como o doutor Adriano falou. Usar melado para fazer um bolo, melado de cana, que é fonte de ferro. Usar farinha de aveia, farinha de amêndoas, trocar as farinhas, tirar a farinha branca para você diminuir essa quantidade de insulina. E aí sim você tem um controle maior. Você diminui a dopamina e aí você tem a sensação de bem-estar. E é claro, né, gente, fazer atividade física. Claro, para você ter bem-estar. É o principal, né? Exatamente, fazer atividade física. Ah, Marcela, mas não gosto, não tenho tempo. A atividade física ela não foi feita para emagrecer. Você tem que pensar que ela foi feita para você ter qualidade de vida, envelhecer bem. E aí sim. Aí, gente, pega a dica da doutora Marcela e já começa fazendo atividade física e substituindo o açúcar por fruta. Eu vou dar a minha dica.
Nós estamos nesse bloco final, gostaria que vocês fizessem as considerações finais, falassem o que ficou, o que faltou, o que vocês acham relevante para os nossos telespectadores. Até porque, pessoal, eu sou uma pessoa que operou com o Dr. Adriano Canedo e eu queria que colocasse a minha foto aí de antes e olha aí, gente, e hoje quem eu sou, já vou fazer quase 6 anos de operada, então não precisa ficar com medo, é só fazer direitinho e vocês estão com a palavra para as considerações finais, doutor Adriano. Queria agradecer muito o convite, Mônica, aos organizadores do programa, a TV da PUC e tudo. E eu queria dizer apenas a mensagem, né? Vamos encarar o problema da obesidade como uma coisa grande, global, de um ponto de vista múltiplo. Vamos procurar melhorar nossa saúde mental, vamos procurar melhorar nossa alimentação, combater o sedentarismo. Então vamos procurar sempre os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, a nutricionista, né, nutrólogo, endócrino, temos que procurar todos eles. E se for o caso de uma cirurgia, procure se preparar de uma maneira muito bem feita. Isso, em geral, proporciona um bom pós-operatório, protege você na cirurgia. Então, a minha mensagem são duas. Faça um bom preparo pré-operatório e continue no pós com esses profissionais. E a cirurgia é muito mais metabólica do que física. Doutor Adriano, pode deixar seu telefone, seu endereço, como te procurar para marcar a consulta? Telefone? Telefone. Me pegou de surpresa Peguei agora. de surpresa. Depois a gente vai colocar aí o número do telefone aí embaixo. E doutora Luciana, quais são suas considerações? Doutor Adriano falou muito bem na questão da equipe multidisciplinar e da importância da preparação e de dar continuidade a esse acompanhamento. O que eu quero deixar aqui como uma complementação é que se você está se identificando com esse assunto que nós estamos conversando aqui agora, não tenha medo desse enfrentamento e não tenha pressa, né? A gente vê que essa pressa leva a tomar decisões que às vezes você não consegue sustentar e ter uma resposta duradoura. Então, se precisar de ir a um psiquiatra, vá ao psiquiatra. Se precisar tomar a medicação, as pessoas ainda têm muito preconceito, Mônica, com o uso de ansiolítico, de antidepressivo. Gente, não é para doido, né? A gente toma uma insulina quando a gente é diabético. Se a gente tem deficiência de serotonina, a gente precisa tomar um antidepressivo, né? Então, isso contribui muito para que você tenha um sucesso nessa mudança de vida que você vai fazer. Né? Obrigada, doutora Luciana. Quer deixar seu telefone ou eu vou pegar você de surpresa igual a doutora Adriana? Eu quero que você coloque, mas eu vou adiantar. Eu trabalho na clínica Performance Corpo e Mente, né? O telefone... Mas eu vou dar o meu pessoal, tá? 98338-3177. Certo. Tá bom? Procure a doutora Luciana, gente. Vocês não vão arrepender. E doutora Marcela, suas considerações. E o telefone, doutora Marcela? Pode, o telefone eu também vou ficar... E a doutora Marcela, pessoal, vai fazer um evento em setembro, né, doutora Exatamente. Marcela? Nutrição oncológica. E ela vai falar também isso para vocês agora. Já quero agradecer o espaço mais uma vez. De extrema importância a gente falar sobre doenças, né, o que acarreta essas doenças e como a gente pode melhorar, contribuir, sendo aqui da área da saúde, com toda a equipe multi junto. Esse evento, inclusive, aqui em Goiânia, a gente teve a primeira edição, foi em outubro do ano passado, a gente vem com a segunda edição, dia 2 e 3 de setembro aqui em Goiânia. Ele acontece no Centro de Convenções, é o segundo meeting de nutrição oncológica aberto para todos os profissionais da área da saúde. E a ideia é capacitação, né, trazer excelência para que a gente tenha um atendimento de excelência com os pacientes oncológicos, um tratamento preventivo, começando com os pacientes obesos, por exemplo, porque eles vão trazer uma doença crônica, uma doença inflamatória que pode sim desenvolver futuramente um câncer, por exemplo. Então a ideia é essa, trazer os profissionais para a gente ter um atendimento de excelência. Então estão todos convidados. Eu vou deixar a rede social. Pode ser. Tá? Do Instagram, do meeting, do evento, é @meetingnutrioncológica e o meu pessoal é @marcela_de_paula_nutri. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, doutora Adriano, doutora Luciana, doutora Marcela. Eu quis trazer esse tema porque eu vivi isso na pele e eu acho que tem muitas pessoas que precisam ter conhecimento para procurar
né, melhorar a sua qualidade de vida. Como eu mostrei aí na foto, a bariátrica para mim ela foi uma escolha para a melhora da minha confiança, da minha autoestima, da minha vontade de querer viver. Quando eu decidi isso, gente, eu estava lá nos Estados Unidos, eu nem entrava num brinquedo. Então eu falei, gente, eu tenho que chegar no Brasil e eu preciso tomar uma atitude. Foi onde eu encontrei esses profissionais maravilhosos que hoje falaram com vocês aqui. E eu falo uma coisa para você, não tenha medo. Procure conhecimento e vá em frente. Uma boa quinta-feira para vocês, uma boa noite e até semana que vem.